Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa disciplina de Direito Tributário 2. E o tema de hoje, o tema que a gente vai tratar hoje é IPTU. A gente vai falar sobre IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e eu vou falar com vocês hoje sobre a incidência desse tributo, tá? Então eu já compartilho aqui, começo a compartilhar a nossa tela, saudando aí a Tássia que está entrando. Muito boa noite, Tássia. Se estiver ouvindo aí, dá um sinal. Boa noite, professor. Tudo bem? Maravilha. Tudo. Desculpa o atraso. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu estou começando exatamente nesse momento aqui a nossa aula e o tema de hoje é IPTU, tá? Então, esse é o tema que a gente vai enfrentar hoje. Esse é um imposto previsto lá na Constituição, né? Então, eu sempre começo falando sobre a fonte normativa, né? Então, onde é que a gente encontra a primeira disposição, artigo 156, inciso 1 da Constituição. A gente tem lá o artigo 32 do Código Tributário Nacional e seguintes. E aí, como a gente está falando de um tributo municipal, ele vai ter a sua própria lei municipal disciplinando no município em específico a sua incidência. Então, óbvio que a aula de hoje a gente vai enfocar, vai abordar apenas os aspectos gerais, né? A gente não vai ter condições de cobrir, seria impossível dar conta de 5.500 municípios do Brasil, mas tendo em vista, tendo em mente sempre a diretriz da Constituição CTN, e aí estas normas seriam mais ou menos adequadas à Constituição se nós tivéssemos aqui o respeito às diretrizes da Constituição e da lei geral, que é o Código Tributário Nacional, tá? Então, essa é, digamos, a nossa diretriz aqui, é por aqui que a gente começa. E falar do IPTU, né, é falar da incidência de um imposto, imposto sobre patrimônio, né? A gente falou aqui, as nossas aulas no Tributário 1 fazem essa distinção, né, da incidência sobre bases econômicas. A gente discutiu bastante sobre a tributação da renda, a tributação do consumo, e uma outra base econômica é tributar o patrimônio. Então, por eu ter auferido renda num determinado período, eu acumulei um dinheiro, um patrimônio, que pode se converter em dinheiro, pode se converter em imóvel, móveis, etc., por aí vai. E aqui a Constituição elegeu tributar, exigir a cobrança sobre o imóvel, né? O bom é que eu não preciso mais fazer desenho das casinhas aqui, vou fazer umas casinhas muito horrorosas. Agora tá aqui com a possibilidade de usar os íconezinhos aqui, fica bem melhor. Não preciso ter que usar os meus dotes artísticos. Esse aplicativo é bem bom, né? É bom, é bom. Ajuda bastante aqui a tornar mais visual alguns aspectos que eventualmente a gente tem dificuldade em entender, né? Então eu tenho feito uso dele aqui para nos ajudar. Então a gente está falando aqui da tributação sobre o patrimônio, né? Sobre imóveis, e aí é importante pegar o texto da Constituição, que autoriza a tributação. Eu vou compartilhar aqui com vocês Constituição. Sempre gosto de partir do texto da Constituição para a gente ter presente. Então, a Constituição autoriza ali aos municípios de instituir impostos sobre. E aí, vamos ver o que está escrito ali. A propriedade predial e territorial urbana.
certo? Então, são as casinhas ali. É isso que a Constituição autorizou a tributar. Um aspecto que eu gosto de destacar aqui, pessoal, é sempre começar pelas expressões, né, que a Constituição se apropriou, se ela se utilizou, para a gente entender bem o que está autorizado a tributar e o que não está. Então, vejam só. A Constituição diz, pode tributar a propriedade. Isso aqui é um direito real, certo? Direito real, aonde que ele está disciplinado? No Código Civil. A sua extensão, a sua definição, a sua abrangência, quem adquire, quem perde, como é que se torna titular. E o Código Civil, em especial, esse direito real aqui de propriedade, ele fala sobre a propriedade imobiliária, que tem características, tem peculiaridades da forma da sua aquisição. Ok? Mas, se nós formos descer no texto infraconstitucional, o que a gente vai encontrar lá no CTN, por exemplo, meus amigos? Vamos colocar aqui com uma cor diferente para distinguir aqui. Eu vou trazer o texto do CTN para a gente ver exatamente como é que o texto disciplinou a tributação. Artigo 32, ele diz que esse imposto, CTN, vou botar aqui. Olha só, veja só como é que está escrito ali, ó. O imposto de competência do município, esse que nós estamos estudando, o IPTU, ele incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem. Essas palavrinhas podem parecer assim meio despretensiosas, sem sentido, ou até mesmo sem relevância agora, mas vejam, o que a Constituição autorizou a tributar? Direito real, chamado direito real de propriedade. Então, a propriedade está definido no Código Civil, mais especificamente a propriedade imobiliária, que tem regras próprias para sua aquisição. E aí vem o CTN e diz, olha, não é só a propriedade, é o domínio útil à posse. Mesmo que não seja dono, titular, segundo as regras do Código Civil, pode vir a ser tributado. E aí vem a seguinte questão, a Constituição poderia ter se equivocado ou esquecido da posse, porque o CTN é anterior, né? E aí a gente poderia dizer, bom, o Constituinte, ele esqueceu o que estava escrito no CTN, mas é óbvio que era também a posse. Ou a gente pode interpretar que o Constituinte, de propósito, propositadamente, limitou o poder de tributar apenas a propriedade. Ora, me parece que a Constituição ela fez uma escolha de um dos direitos reais e excluindo os outros, o que tornaria não recepcionado pela Constituição vigente o texto do artigo 32. No entanto, pessoal, não é a opinião da doutrina e da jurisprudência. Essa é a minha opinião. Que, como eu digo sempre, né, ela não deve ser levada em consideração porque vocês precisam estar preparados para atuar de acordo com o que os tribunais têm dito. E os tribunais, a meu juízo, equivocadamente, entendem que pode tributar posse, domínio útil. E aí vocês vão ver lá no finalzinho da aula de hoje, quando eu falar sobre o aspecto pessoal, o quão confuso é essa noção. E a interpretação que o STJ vem conferindo sobre esse aspecto. Mas a gente já vai falar mais adiante sobre isso. Então, assim,
para fixar que é o direito de propriedade, mas os autores, a doutrina, parcela majoritária da doutrina e jurisprudência entendem que pode, se pode o mais, que é o direito real de propriedade, que é o mais expressivo, mais amplo, pode o menos, que é o direito à posse ou ao domínio útil. Tá? A meu juízo equivocado, mas enfim, é a posição aí, a posição dos tribunais, e com ela a gente precisa estar preparado, entendendo e compreendendo a posição deles para não ser pego de surpresa na prova, nas provas que vocês forem prestar, especialmente também na atuação prática. Aqui, as próximas expressões que a gente vai examinar, elas são necessárias serem compreendidas em cotejo, em comparação com o ITR. Então, a gente vai estudar o ITR, eu vou explicar para vocês. Ele tem uma limitação na tributação, ele é só territorial, mas aqui ele também é predial. E o que significa isso? Por que a Constituição incluiu a expressão predial? Porque, ao contrário do ITR, que incide apenas e tão somente sobre terra nua, o IPTU, ele incide também sobre o que está sobre o solo. O ITR incide só sobre a área, o solo, a área territorial daquele imóvel. Já o IPTU incide sobre o imóvel, mas também sobre o que está em cima dele, o que está erigido, construído em cima daquele imóvel, que são os prédios. Então, a propriedade ela pode, inclusive, ser individualizada, matrículas para cada unidade habitacional ou conjunto comercial, e cada um deles ser tributado pelo IPTU de forma individualizada. Tá? Então, essa é uma peculiaridade do IPTU, autorizado pela Constituição e que a legislação acabou disciplinando. E, por fim, a Constituição fala aqui em urbana, tá? E essa aqui é a expressão que precisa ser compreendida, tá? Então, porque isso ajuda a entender o ITR, isso ajuda a entender as discussões que envolvem a tributação desse imposto, tá? Então, o conceito de propriedade urbana, ele está descrito no parágrafo 1º do CTN do artigo 32, tá? Então, o caput a gente já transcreveu ali, né? Eu coloquei ali no canto para vocês, e aqui eu vou reproduzir aqui o artigo, parágrafo 1º, artigo 32, parágrafo 1º, tá? Então, essa propriedade ela é considerada urbana quando ela atende os seguintes requisitos. Então, ela tem que ter a definição em lei municipal. Então, tem que ter uma lei municipal definindo, está aqui, ali no artigo, no parágrafo 1º, ele fala lei municipal, e tem que ter pelo menos 2 dessas obras, 2 desses melhoramentos arrolados abaixo, tá? O que o CTN quis dizer com isso? Olha, não adianta só o município dizer que a área é urbana. É preciso, além da afirmação de que a área é urbana, ter a identificação de pelo menos 2 dos requisitos que estão no CTN. Tá? Isso indicaria um nível de urbanização autorizador da cobrança deste imposto. Do contrário, se nós entendermos que não tem lei ou não tem nenhum desses requisitos, a gente pode afirmar que a área não é urbana, logo ela vai ser tributada pelo ITR,
que é tema de uma outra aula. Tá? Então, o primeiro requisito é ter uma lei definindo a área como urbana. E aí, o que é importante aqui entender, tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui. Imaginem que este quadrado aqui seja a área de um determinado município. Então, território do município de Abaeté. A prova da ordem sempre usa esse nome, por isso que eu estou usando aqui, tá? Então, o território do município de Abaeté. É esse território azul aqui. Melhor, vamos botar verde. Porque, via de regra, fora os municípios muito urbanizados em áreas metropolitanas, via de regra o município ele é um grande verde, um grande espaço não urbanizado com um pequeno centro aqui, nessa figura aqui que eu estou colocando, com uma área urbana. Então, assim, do ponto de vista fático, normalmente é assim que a gente encontra os municípios do Brasil, a área urbana, e o verdinho ali, a gente pode presumir, e é por exclusão, que o verdinho é a área rural, certo? Do ponto de vista fático, o que pode ser tributado por meio do IPTU? O vermelho e o verde não, ok? O vermelho pode ser tributado porque ali tem urbanização e o município ele está presente, ele está entregando atividades, serviços públicos para aquela comunidade, e no verde ele não está presente, ele não tem nenhuma urbanização. O que a gente vai verificar, pessoal? Que por trás dessa discussão de urbano ou rural, existe uma briga dos municípios que é uma guerra por arrecadação de tributos. E aí o município que tributa o IPTU duela com a União que tributa o ITR. Então, se o vermelho é a área urbana, que é o que pode o município cobrar, e o verde é a área rural, que é o que compete à União tributar, dá para ver que o município saiu prejudicado, porque dentro da sua área, uma partezinha que é passível de incidência da tributação e outra extensão muito maior não é tributada pelo município. O que é importante entender neste contexto aqui, meus amigos? Que, do ponto de vista da arrecadação, então, o ITR, por regra, ele é dividido 50% é da União e 50% é do município. Por quê? A gente estudou lá no que diz respeito às regras de direito financeiro, e a União, o constituinte, melhor dizendo, ele percebeu que deu muito mais arrecadação para a União e tentou corrigir isso depois. Primeiro deu a arrecadação e depois divide o produto dessa arrecadação. Então, o ITR é da União, mas ela tem que passar 50% para o município. Então, nesse verdinho, 50% do ITR arrecadado tem que ir para o município. Mas a União não tem interesse no ITR. E aí é possível celebrar um convênio e, uma vez o município tendo celebrado o convênio, 100% da arrecadação fica no município. De modo que tudo que eu vou falar daqui para frente seria resolvido por meio deste instrumento aqui. Certo? Por meio deste instrumento que eu estou grifando aqui para vocês. No entanto, para minha surpresa, são poucos os municípios que celebraram esse convênio. E aí, o que alguns municípios malandrinhos fazem? Definem por lei. Então, a área urbana é esse centro
vermelho aqui, tá? Aí, o que o município malandrinho faz? Ele vem aqui e define lei municipal. Normalmente chama-se plano diretor. Define a área urbana. Então, essa aqui é a lei municipal. Ela definiu a área urbana e ela vai definir a área urbana desse jeito. Olha aqui, olha que legal. A lei vai dizer o seguinte, ó. Tudo isso aqui é área urbana. Então vejam lá. A área urbana, efetivamente, do ponto de vista fático, é o vermelhinho. É onde tem as ruas, calçamento, escolas, etc. O verde é mato, campo, atividade rural. Aí o município vai lá e diz o seguinte, não, peraí, a área urbana é todo esse azulzinho aqui. E aí, o que diz o CTN voltando lá? Ele diz, olha, não adianta só ter a lei, tem que ter pelo menos 2 melhoramentos, 2 obras de infraestrutura para definir como urbana. Então, essas leis malandrinhas aqui não são suficientes. Não basta a lei dizer que tudo é urbano. Porque daí, gente, qual é a grande vantagem de fazer uma lei malandrinha dessas aqui em azul? Não celebrou o convênio porque o município, ao celebrar o convênio, ele se submete à legislação federal. Quando o município faz uma lei municipal ampliando a área urbana, ele invoca, ou melhor, ele avoca a tributação e, por decorrência, o quanto vai ser tributado. Compreendem? Então, se o município celebrasse o convênio com a União, ele ia ter que tributar o que a União define como cálculo do ITR. No momento em que ele diz que tudo é urbano, ele define que aquilo é IPTU e o IPTU quem calcula é ele, o município. E aí ele pode ter uma arrecadação maior, como muitos acabam fazendo. Então, para o contribuinte é sempre mais interessante, se a gente for fazer uma comparação em termos de impacto da tributação, é sempre mais interessante pagar ITR do que pagar IPTU. Mas não é uma questão de gosto, né? É uma questão de definição. É imóvel urbano ou é imóvel rural? Tá? Então, esse é o ponto aqui que eu coloquei para vocês, que a lei, o Código Tributário Nacional exige. Então, lei definindo como urbana, não basta só a lei dizer, tem que, do ponto de vista fático, ter esses elementos aqui. E aí, Pode falar. Desculpa te interromper, mas como Não? que fica a situação dos outros requisitos? Porque, como tu falaste, não adianta o município criar a lei, né? Sendo que precisa ter aqueles melhoramentos. Exatamente. Então, assim, voltando aqui para o meu desenho. O município foi lá e disse que tudo aqui é urbano, certo? Esse exemplo aqui. Aí, eu tenho um imóvel aqui, ó, nessa região afastada. Meu imóvel está aqui. A lei diz que aqui é urbano, mas eu não tenho nenhum atendimento de parte do município. O que vai acontecer? Essa tributação do IPTU é indevida. Logo, se eu provar que não foi atendido aqui, não tem meio-fio, não tem abastecimento de água, não tem sistema de esgoto, não tem rede de iluminação pública, não tem escola primária, não tem nenhum desses 5 elementos, eu posso não pagar o IPTU se o meu imóvel está localizado aqui nessa região. Entendeu, Cássia? Ah, perfeito, mas a guia vai vir para o contribuinte, né? Vai vir. Se a prefeitura fez o esforço de legislar
criando essa gambiarra, é óbvio que ele vai tributar usando a gambiarra. Certo. Então aí o contribuinte tem que contestar, né? Aí o contribuinte tem que contestar a tributação. Perfeito, obrigada. E aqui tem uma infinidade de trabalho para exercer na advocacia. Eu sempre digo para o pessoal, olha, não fiquem pensando nas grandes teses lá com os grandes contribuintes. Aqui tem 5.000 municípios, gente. Vocês não fazem ideia do que tem de irregularidade nos municípios. Seja porque os municípios não estão bem assessorados do ponto de vista legislativo. E vejam, quem são os vereadores de municípios do interior, né? São pessoas que não têm muita escolaridade nem muitas luzes em matéria de legislação, matéria de tributação. E aí acontece toda sorte de absurdo. Vocês podem imaginar, tá? Então, respondendo à dúvida da Tássia, né? O que tem que fazer? Tem que contestar na justiça. Não tem outra alternativa ao contribuinte se não contestar. Ok? Perfeito, professor. Obrigada. Bueno, então vamos adiante. O que a gente pode aqui invocar como alternativa para o município, tá? Alternativa. Então, a lei define como área urbana, ela pode ir além do centro urbano ali, definindo como área urbana? Pode. Então, eu estou fazendo aqui ó, um desenho em que a área urbana é o vermelho lá, que é um pentágono, né? E aqui a área urbana definida em lei é um quadrado, que é maior que o pentágono que está ali embaixo, certo? Então, isso pode acontecer? Pode. Porque ali, em tese, aquelas áreas ali que ultrapassam, do ponto de vista fático, são áreas que estão expandindo. Mas o município ele pode ir além disso? Pode. E aí eu vou explicar agora para vocês como. Ele pode, por exemplo, tributar aqui esta região, definindo como urbano? Pode. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 32. Eu vou transcrever aqui para vocês. Então, qual é a ideia aqui do artigo 32, parágrafo 2º? É mais ou menos o seguinte, olha, nessa área vermelha aqui, ela não é urbana hoje. Então, se eu tiro aqui o vermelhinho, olha ali, ó, é tudo verde, mato. Mas o município ele pode crescer para lá e expandir para lá e tributar aquilo ali? Pode. Qual é o requisito que o CTN impõe? Deixa eu diminuir aqui o texto. Então, a lei municipal pode considerar urbano, urbanizáveis ou de expansão urbana constantes loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Ou seja, não é urbano do ponto de vista fático, mas pode se tornar uma área urbana desde que tenha um projeto privado ou um projeto público de expansão, de urbanização para aquela área. Então, esse é o requisito, ter um projeto de expansão. Tá? Então, aí, o meu imóvel está aqui. Deixa eu botar o meu imóvel aqui para cima. Meu imóvel está aqui. E aí veio a lei e definiu que isso aqui é uma área de expansão. Pode me cobrar IPTU? Mesmo que hoje eu viva no meio do mato? Pode. Qual é o requisito? Tem que ter um projeto de urbanização público, ou seja, a prefeitura vai urbanizar aquela área, ou um projeto de loteamento privado. O empreendedor vai lá e vai lotear e vai urbanizar aquela área. O que não pode acontecer é indefinidamente ser tributado sem nunca ter nenhum tipo de projeto de urbanização. E aí isso é que contrariaria a intenção do legislador ao autorizar no parágrafo 2º. Tá? Então,
Esse ponto aqui é importante, porque a gente vai ver, eu quero trazer aqui a súmula 626 do STJ, que trata exatamente desse tema aqui que a gente está examinando, tá? A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizar ou de expansão urbana não está condicionada à existência de melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º. Então, essa súmula aqui do STJ vem ao encontro do que eu estou falando aqui. Ou seja, é uma área que não é urbana, não tem nada de urbano, mas o município quer expandir. Precisa ter um dos melhoramentos do artigo do parágrafo 1º. O STJ, ao interpretar isso, editou a súmula dizendo que não. É uma súmula de 2018, ou seja, entendimento recente. Significa que é uma carta branca, então, para o município, ele pode tributar como bem entender? Não, não é bem assim. Então, qual é a exigência que eu falei? Olha, tem que ter um projeto de urbanização. De modo que, se esse projeto jamais se concretizar, me parece que está autorizada a discussão sobre a possibilidade de tributar uma área que não é urbana e nem se tornou. Jamais teve execução desse projeto. Mas, enquanto isso, o contribuinte pode sim, ou melhor, o contribuinte deve pagar segundo aquele precedente que eu acabei de ilustrar do Superior Tribunal de Justiça, tá? O que eu quero discutir aqui com vocês, tá? Progressividade do IPTU. Ter uma progressividade do IPTU, ele gerou muita polêmica porque durante muito tempo, a primeira orientação do STF, não pode a progressividade. O STF tinha uma posição firme e pacífica de que não pode progressividade do IPTU. O que é progressividade? É alíquotas que vão variando, aumentando de forma gradual. Então não pode ter progressividade no IPTU. Por quê? Porque o IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade, sobre um bem, que não necessariamente está linkado, vinculado à capacidade econômica do contribuinte. Em outras palavras, eu posso ter uma casa localizada numa zona nobre, um belo do imóvel, e hoje ser uma pessoa humilde, com poucos recursos. Da mesma forma, eu posso ser bilionário e morar num kitnet extremamente pequeno e não valorizado. Então, assim, a riqueza do contribuinte não está linkada à propriedade que ele ostenta. Logo, não poderia ter progressividade no IPTU. Essa foi a primeira posição do STF, que inclusive veio a ser motivo, olha só a súmula 589 do STF. É uma súmula antiga, de 76, né, mas não foi cancelada e o entendimento continua vigente. O STF disse: é inconstitucional fixação de adicional progressivo do IPTU em função do número de imóveis do contribuinte. O que o STF identificou, né? A jurisprudência acabou combatendo. Em algumas prefeituras, assim, havia uma progressividade que aumentava a alíquota dependendo do número de imóveis que o contribuinte possuísse. Imaginem só, eu tenho um imóvel, eu pago 1%. Se eu tiver dois, eu pago 2%. 3%. Se eu tiver 4 imóveis, eu pago 4%. E assim vai aumentando. O STF disse, não, isso aí é inconstitucional. Você não tem que pagar mais IPTU por ter mais imóveis. Não é essa a lógica. Por isso, ele é inconstitucional. Não pode ter variação de acordo com o número de imóveis. E aí, gente, em 2003, o Supremo Tribunal Federal consolida a sua orientação, que daí é
súmula 668 do Supremo Tribunal Federal, que é essa que está aqui. Então, como é que ficou? Então, segunda e orientação do STF. Súmula 668. Então, essa é a segunda e a orientação que vigora até hoje. Então, como é que é a orientação que vigora até hoje? É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional número 29, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinado a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Então, as alíquotas variáveis, sejam quais forem os critérios, elas eram inconstitucionais. Então, se o sujeito ele tem uma renda de um salário mínimo, é X%. Se ele tem 2 salários mínimos, tanto. Se ele ganha mais de 10 mil, ele paga tanto. Esse tipo de progressividade é inconstitucional até a emenda número 29. Da emenda 29 para cá, é constitucional a progressividade, tá? Mas o que a emenda 29 fez, e que agora eu transcrevo aqui para vocês, para deixar claro aqui. Então, vejam o que ela introduziu no texto da Constituição. Olha aqui. Vou botar. Progressividade após emenda constitucional 29. Então, o texto da Constituição foi alterado para assumir esta redação. Então, aqui é o artigo 156, parágrafo 1º, tá? Sem prejuízo da progressividade no tempo, então a progressividade no tempo está lá no artigo 182, parágrafo 4º, ela é possível, ela é constitucional. O imposto, no caso do IPTU, ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a sua localização e uso. Então, quais são os requisitos? Tempo, valor, localização e uso. Se respeitados estes requisitos aqui, a progressividade é constitucional. Se a progressividade se utilizar de um outro critério, ela é inconstitucional, tá? Essa é a posição do Supremo a esse respeito. Na minha opinião, o inciso 1, na minha modesta opinião, ele é inconstitucional, porque progressividade em razão do valor é tentar dizer que quanto maior o valor, maior a capacidade econômica, mais condições o contribuinte tem, o que nem sempre é verdade, como eu tentei mostrar aqui. Então, não é porque eu tenho um grande casarão numa zona nobre da cidade que eu sou rico, e com isso eu posso pagar IPTU todos os anos proporcional a esse imóvel. Pode ser que esse tenha sido um bem herdado da família, o único lugar que eu tenho para morar, mas eu não tenho renda compatível com esse IPTU. Então, não me parece que este inciso aqui seja constitucional. De qualquer forma, até hoje ele não foi questionado e o Supremo não se pronunciou sobre ele. Então, o que a gente pode afirmar é que o que está em negrito é uma progressividade autorizada, tá? Eu falei aqui da fixação de adicional, que né, nesse enunciado aqui é inconstitucional, considerado pelo Supremo. E aí, nós temos ainda essa súmula 539 do STF, que estabelece a constitucionalidade da redução do IPTU quando o imóvel é ocupado pela residência do proprietário que não possua outro bem. Então, é um benefício de caráter nitidamente social, né? Reconhecer que se o sujeito só tem um bem, é o único bem dele, ele ocupa para sua residência, reduzir a alíquota, neste caso, não ofende
a constitucionalidade ou a progressividade na visão do Supremo Tribunal Federal, segundo esse enunciado que eu transcrevo aqui para vocês, tá? Então, com isso, a gente enfrentou essa primeira parte aqui do IPTU, que é a definição do seu aspecto material. Então, o que é tributado e de que forma ele vai ser tributado segundo a Constituição. Tá? Então, a gente falou aqui do aspecto material, no desenho que eu acabei de colocar lá para vocês. Espero que tenha ficado claro aqui a explicação. Adiante, a gente vai enfrentar, então, o aspecto temporal. O IPTU, ele tem como aspecto temporal, a sua incidência, ela é anual. Todo o dia 1º de janeiro, se tira uma foto do município, se tira um retrato do município e se identifica quem são os proprietários naquele momento. Tirada a foto, então, aqueles proprietários naquele momento praticaram fato gerador. Em outras palavras, eles detinham a propriedade predial e territorial urbana e eles devem o IPTU para aquele respectivo município, certo? Então, ele é um fato gerador que acontece todos os anos e daí dizer que é uma relação de trato continuativo. Depois, quando a gente vai estudando as questões processuais, eu vou falar sobre a confusão que isso gera em matéria de coisa julgada, a ponto de alguns professores de processo civil, especialmente, dizer que no tributário não tem coisa julgada, o que é equivocado. Não é correto afirmar isso. Tem coisa julgada, sim. Obviamente que limitado à forma como foi postulado em juízo, como foi pedido. E aí a gente precisa atentar o que foi postulado na ação. Se eu discutir o exercício de 2017, a coisa julgada vai ser formada só em torno daquele exercício, sem afetar a cobrança de 18, 19, 20, 21 e aí por diante. Então não é falar em coisa julgada, mas sim em limites dos pedidos em que foram formulados na demanda. Tá? O que acontece, tá, pessoal? No dia 1º de janeiro incide, mas a cobrança ela vai ocorrer de acordo com o calendário do município, daquele município, tá? O Supremo Tribunal Federal, até não preparei aqui, eu vou trazer para vocês, antecipação, IPTU, anterioridade, STF. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma posição não é esse. Súmula vinculante número 50. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento que está na súmula vinculante aqui. Número 50. Então, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Em outras palavras, o fato gerador é dia 1º de janeiro. Mas, normalmente, os municípios cobram em dezembro o IPTU. O fato gerador ainda não aconteceu. Pode cobrar antes, o STF entende que sim. Está aí a súmula vinculante, 2015, que autoriza essa cobrança. A meu juízo, de novo, eu ouso divergir do Supremo, né? Tomara que ninguém me prenda. Ultimamente ninguém pode discordar do Supremo, senão vai preso.
Mas eu ouso discordar dos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, magnânimos, muito inteligentes, que são de elevado saber jurídico e reputável, reputação ilibada. Então, não estou criticando, por favor, ministro Alexandre de Moraes, mas eu ouso divergir porque aqui, em que pese entenda-se que não há violação à anterioridade, para mim aqui é uma flagrante violação ao princípio da anualidade do ponto de vista financeiro. Em outras palavras, antecipar o recolhimento é exercer o indesejável e mau hábito dos administradores municipais de pedalar, não ser zeloso com as contas públicas. É recolher antes uma receita que não é daquela competência. Então, antecipa o recolhimento, paga as contas do exercício que ainda não fechou, com dinheiro que era do ano, deveria ser do ano seguinte. Tá? Isso é um péssimo hábito e que o Supremo poderia ter coibido, mas chancelou. Então, infelizmente, isso está aqui autorizado com este enunciado. E aí, pessoal, um outro tema, também objeto de súmula, agora do STJ, que é a questão do recolhimento do IPTU, que necessita minimamente ser informado. Vejam só, é um dos poucos tributos que ainda o lançamento é feito de ofício, ou seja, é o município que autua o contribuinte, e o que se estabelece no CTN, minimamente a exigência, está lá no artigo 145 do CTN, é que o contribuinte receba uma notificação, olha, você está, foi lançado esse IPTU e você tem que pagar. Durante algum tempo, os tribunais reconheciam a nulidade da autuação quando não notificado o contribuinte, porque o que os municípios fazem, basicamente, ao invés de notificar, é mandar um carnê. E aí o Superior Tribunal de Justiça, em 2009, uniformizou aqui o entendimento, como a gente pode ver aqui, no enunciado que eu acabo de transcrever aqui, que considera-se notificado o contribuinte se ele recebeu um carnê. Ele recebeu um carnê de IPTU, ele está notificado. Essa é a posição do STJ, entendendo que o artigo 145 está atendido na hipótese do envio do carnê. Para quem já viu um carnê de IPTU na frente, sabe muito bem que ele, salvo raras exceções, alguns municípios informam o contribuinte como é que foi calculado, o que é a base de cálculo, o que é a alíquota, por que foi atribuído aquele valor ao IPTU, mas muitos municípios, eu diria a grande maioria, não explica isso no carnê. O carnê é simplesmente um DOC para pagamento. Tem lá as modalidades, tu pode pagar em 12 vezes, em 6 vezes, enfim, cada município tem a sua disciplina, mas ele não informa por que o contribuinte está sendo cobrado e quanto, como é que foi calculado. Por isso, eu defendo que o carnê não é suficiente. Mas, enfim, de novo, aqui eu estou batendo em posição consolidada em súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. Então, é suficiente o envio do carnê. Tá? O aspecto espacial do IPTU, ele está associado à localização do imóvel, que, por sua vez, está registrado numa matrícula, que, por sua vez, essa matrícula está atrelada a um registro de imóveis, uma serventia pública que faz o registro desse acervo imobiliário. E esse registro de imóveis, ele identifica o endereço, localização, que vai definir onde é que é tributado. Então, é este documento, em outras palavras, a matrícula, que define onde que será recolhido o IPTU. Tá? Então, é onde está a matrícula. O imóvel está registrado em que município?
É Porto Alegre, é Canoas, é Viamão, é naquele município que está registrado. Ah, mas professor, o imóvel está no meio de duas cidades. Ele está bem na divisa com duas cidades, parte num município e parte num outro. Pode acontecer isso? Pode. Não é raro, não é incomum de acontecer. Pode acontecer essa situação. No entanto, o registro de imóveis tem a precedência para definir e escolher qual é o município que vai ficar o endereço daquela propriedade, a sede da propriedade, ainda que ela possa se estender para um outro município, tá? Então é a matrícula que vai definir, ainda que ele possa ter uma abrangência ali em 2 municípios, ele vai ser tributado naquele que está descrito na matrícula, tá? E agora a gente vai aqui para o chamado aspecto quantitativo, então que é o cálculo que nós já estamos aqui familiarizados, falamos bastante sobre este cálculo, que é aquela fórmula base de cálculo vezes a alíquota. Essa daqui é a fórmula, então, do IPTU, certo? E aí a gente tem ali, no final do cálculo. Agora, precisamos, então, aqui identificar qual é a base de cálculo do IPTU. Então, a gente tem que ir lá no CTN e ver o que o CTN estabeleceu. O que está escrito lá? Vamos lá, vamos examinar o que está escrito no CTN. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, certo? Então, essa é a base de cálculo do IPTU, valor venal. No que diz respeito às alíquotas, a gente viu ali, eu falei sobre as súmulas do STF, sobre a progressividade. Então, é possível a progressividade, desde que observados aqueles requisitos, né? Vamos botar aqui um asterisco. Prof, o que Pode seria o falar. valor venal? O valor Já. de mercado, alguma coisa assim? Isso, já vou falar. Observado, artigo 156, parágrafo 1º da Constituição. Tá, então, alíquotas podem ter progressividade, observado lá, que a gente já falou, que é o artigo 156, parágrafo 1º. O valor venal, tá, se amigos que estão acompanhando aí, é o valor de venda, o valor que seria obtido se fosse vendido o imóvel. Ocorre que, via de regra, o sujeito que é proprietário do imóvel, ele não está interessado por hora em vender. Ele não está vendendo, salvo raras exceções, mas ele não está vendendo. Se ele não está vendendo, como é que a gente vai dizer qual é o valor venal? Eu sou proprietário do imóvel, não tenho o menor interesse em vender. Quanto vale o meu imóvel? Então, o valor venal é o valor de mercado, o valor que seria obtido se ele fosse colocado à venda, certo? É isso que é valor venal. O que deveria ocorrer aqui para efeito do cálculo, tá? Vamos tentar aqui ilustrar. Então, isso aqui é a minha casa, tá? Aqui está a minha casa. E o valor
o valor de mercado dela é igual a 100 mil reais, tá? Para facilitar o nosso cálculo. Esse é o valor de mercado. Se eu colocar ela para vender, eu vendo por 100 mil, tem gente que quer comprar, então esse é o valor que é aceitável para o mercado, tá? Como a atribuição de preço é algo extremamente subjetivo, né, e dependente das oscilações de mercado, não é a percepção do vendedor nem do comprador, mas sim a confluência dos dois que vai definir o preço. Eu posso dizer que, apesar do valor de mercado, na minha percepção de proprietário, vale 200 mil. Na minha percepção. Mas se eu botar 200, alguém compra? Não. Se ninguém compra, então não vale 200. Eu posso achar que vale. O que de fato vai definir o valor venal é o valor da conjugação, do encontro dessas duas vontades, de quem quer vender e quem quer comprar. Qual é o dilema que nós temos aqui, tá? Se, via de regra, valor venal, se via de regra o proprietário não está vendendo o imóvel, como saber? Então, o valor venal é o valor de venda, mas eu não estou querendo vender, como é que eu vou saber qual é o valor de venda? O que a gente precisa ter em mente, tá? Com bastante destaque aqui. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, estabelece que sempre que possível será levado em consideração a capacidade contributiva do cidadão, certo? Então, qual é a capacidade contributiva? É a riqueza que a pessoa ostenta. E aquela riqueza que ela ostenta pode ser tributada proporcionalmente para fazer frente às necessidades estatais. Então, sempre que possível, o Estado deve levar em consideração a real capacidade, que é a riqueza verdadeira. Ou seja, no meu exemplo aqui, qual é a riqueza verdadeira? No meu exemplo aqui, é 100 mil. Essa é a riqueza do valor deste imóvel que nós estamos ilustrativamente aqui exemplificando. Mas, e para chegar nessa riqueza verdadeira, como é que nós alcançaríamos? Nós encomendaríamos um laudo técnico de avaliação. Então, tem critérios técnicos de avaliação de imóveis para atribuir um valor. Isso seria o mais justo, o mais correto, nem a mais nem a menos. Um laudo técnico diria: o imóvel, em condições de mercado, você conseguiria vender ele a 100 mil, ele vale 100 mil, portanto, é essa riqueza que você tem, e o Estado, no caso o município, pode tributar uma parcela de 100 mil. Ok? No entanto, isto é impraticável. E aí vem a doutrina da praticabilidade, incorporada aqui no Brasil, infelizmente, e disse: olha, é muito difícil fazer isso. Se é muito difícil, então como é que a gente faz a avaliação? Tá? Aí, o que os municípios fizeram, tá? Então, vamos pegar de novo aqui, essa daqui é a planta do município. Planta, município de Abaeté. Vamos usar o município figurativo que a OAB adora utilizar, né? Essa é a planta do município. E aí, o que as prefeituras fazem, né? Pegam essa planta e dividem o município
em setores. E aí, nesse setor aqui, o valor do metro quadrado é 1.000. Estou exemplificando, tá? Aí, ó, nesse setor aqui é 2.000. Nesse setor 2.000. Esse setor 2.000. Então, a planta de valores do município basicamente vai fazer isso aqui. Vai loteando aqui o município, definindo as áreas e os valores de cada região. E aí, o que eu faço se eu sou o proprietário de um imóvel localizado aqui nessa região aqui? Então, eu vou pegar a metragem do meu imóvel e multiplicar por 2.000. Então, tem lá, sei lá, 500 metros quadrados. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é 2.000, que é o valor do metro quadrado, vezes 500 metros quadrados. Então, qual é o valor do meu imóvel, segundo a planta do município? R$ 1.000.000. Então, é assim que se chega ao valor. Essa planta aqui do município, ela está perfeita? É exatamente esse o valor desta casa que está aqui? Não necessariamente. Será que o cara consegue vender por 1.000.000? Será que ele não vende por mais? Não tem como saber, tá? É uma aproximação, é uma ficção, uma generalidade, e aí, com isso, se chega perto do valor venal. Mas tem muito erro para mais e tem muito erro para menos. Tanto o erro para mais está errado, quanto o erro para menos também está errado. Porque, voltando aqui, a nossa... o que deve ser tributado, né? Segundo a Constituição brasileira, deve ser tributada a capacidade real, capacidade verdadeira, nem mais nem menos, certo? E aí essas plantas nem sempre elas conseguem apreender a riqueza verdadeira. O que o Superior Tribunal de Justiça editou de enunciado, tá? O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 160, dizendo que é defeso, ou seja, proibido, ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Então, assim, essa planta tem que ser feita por lei? Sim, tem que ser feita por lei. Então, planta geral de valores. Deve ser observada a legalidade tributária. Em outras palavras, tem que ser editada uma lei municipal definindo essa planta. Porto Alegre recentemente fez uma lei para atualizar a planta geral de valores de Porto Alegre. É um motivo aí de muita polêmica. O prefeito que assumiu agora acabou revogando os aumentos escalonados. A planta de valores de Porto Alegre aumentou absurdamente, e se o prefeito cobrasse exatamente como ele definiu na planta, ele seria linchado pela população. Aí o que ele fez? Ele fez a subida escalonada. Cada ano subiria um pouquinho para não impactar a população de uma vez só. E aí subiu um ano, subiu o outro, e aí esse prefeito disse, olha, não vou mais atualizar essa subida, não vou autorizar, vai ficar do jeito que está. Deu. Não tem mais elevação. De qualquer forma, a lei foi atualizada em Porto Alegre. Mas, por exemplo, este ano a gente está esperando aí o índice de inflação de 9% até mais. Pode o prefeito, é necessário que o prefeito faça uma lei para atualizar 9 a 10% se a inflação tiver esse índice, o índice oficial medido for este,
Não, não é preciso lei. Então, o que eu preciso aqui destacar, né? A atualização monetária, correção da inflação, pode ser feita por decreto. O prefeito pode instituir decreto atualizando a planta de valores, certo? Mas aí o STJ vem e diz, olha, este decreto não pode subir mais do que a inflação. Então, se a inflação é 10, o decreto pode atualizar em até 10%. Se por acaso, vou colocar aqui um exemplo, nessa região aqui que eu vou colocar em rosa, tá? Que na planta, na lei, está escrito que é 2.000. Mas aí, o que aconteceu? Que fenômeno que aconteceu ali? Comércio. Vamos imaginar que naquela região ali surgiu um shopping, tá? Então foi construído um shopping ali, um comércio naquela região. E do ponto de vista fático, o metro quadrado daquela região triplicou, não é 2.000 mais, são 6.000. Então, ainda que a inflação seja 10%, quanto que estava autorizado o prefeito a subir? Se era 2.000, ele poderia ir para 2.200, correto? Isso é o que ele estava autorizado a atualizar por meio de decreto. No entanto, a realidade fática, em razão de características daquela região, fez com que triplicasse o valor. Então, 10% não é suficiente. Pode o decreto atualizar para 6.000? Não. É isso que diz aqui o enunciado da súmula. É defeso. Tá? É proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, se a realidade fática dessa região rosa indica que o metro quadrado é 6.000, então tem que fazer uma lei para mudar para 6.000. Não pode alterar além de 10%, imaginando uma inflação de 10%, não pode atualizar para mais de 2.200, ok? E para finalizar o nosso encontro hoje, a gente examina aqui o aspecto pessoal. Então, quem é o contribuinte do imposto, né? É o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor. Então, assim, proprietário, ok, é aquele que está com o nome na matrícula. Não há dúvida, então, quem é o proprietário. Eu critiquei no início da aula e falei que eu não entendo que não pode tributar a propriedade, além da propriedade, mas, como eu disse para vocês, essa minha posição ela é, digamos, minoritária ou eu diria até ridícula do ponto de vista dos tribunais, porque todas as cortes admitem a tributação da posse. Qual é a lógica aqui? O legislador no CTN e os tribunais entendem que não pode ter uma pessoa que não pague IPTU pelo simples fato, pela conveniência dela de não averbar o nome na matrícula. Então, imaginem só, eu comprei aí um imóvel da Tássia, a Tássia é a proprietária, e aí a Tássia tem ali o contrato de compra e venda, a escritura pública de compra e venda, ela passou para o meu nome, isso está consolidado, só que eu não quis levar isso para a prefeitura. Deixei lá, deixar no nome da Tássia, o problema é dela. Então, não pode, a minha conveniência, eu não quis fazer a averbação na matrícula, por exemplo. E aí, porque tem custas, taxas de averbação, de alteração levar o contrato de compra e venda, a escritura pública de compra e venda para o registro de imóveis, eu não quis pagar isso, isso dava muito trabalho, eu não fiz a averbação.
E aí, tecnicamente, eu não sou proprietário ainda, porque eu não averbei, então tem que ter o título, mais o registro na matrícula. Eu não fiz a segunda parte. E aí, pelo simples fato de eu não estar com o nome na matrícula, eu não posso ser tributado. As cortes dizem que quem é possuidor também deve pagar. Um outro exemplo é aquele que, por hipótese, herdou um imóvel. E aí a pessoa, algumas famílias, por falta de dinheiro, falta de orientação, não fazem o inventário, não abrem o inventário. Então era do pai, passou para os filhos, pelo princípio da Saizine, automaticamente a sucessão passa a titular o bem, mas aí, por conveniência ou por ignorância, ou por desleixo, os herdeiros não fizeram inventário, ou seja, continua no nome do falecido. Mas quem está usando lá são os filhos. E aí a prefeitura vai ficar impedida de tributar por não ter sido feita a averbação, a transmissão da propriedade como de direito. Então é por isso que o CTN admite, e os tribunais também, que o possuidor possa ser tributado. Ok? Agora, atenção aqui. Atenção. É muito comum, num contrato de locação, por exemplo, definir que o locatário ele é o proprietário, o locatário é o responsável pelo IPTU. Isso está escrito no contrato de locação, certo? E aí, imaginem lá, cadê aqui? Vamos pegar aqui. Esse daqui é o locatário. Quando eu falo isso daqui, tem gente que já nem lembra mais, ou nunca viu, né? Não conhece essa figura, mas como ele é icônico, eu trago aqui o Seu Madruga. O Seu Madruga, ele era locatário do Seu Barriga e ele tinha lá o compromisso de pagar os aluguéis, ele nunca pagou, ele devia, historicamente, locador. 14 meses de aluguéis, né? Durante toda a E série. é isso mesmo, Tássia. 14, Seu Barriga. Ele deve 14 meses de aluguéis. Tá aqui essa imagem aqui, ele pedindo aluguel. Vamos colar ali o Seu Barriga. Então ele está exigindo lá o seu aluguel e o Seu Madruga ele não paga 14 meses de aluguel. Vocês acham que o Seu Madruga pagou IPTU? É evidente que não. É evidente que ele não pagou o IPTU se ele já não paga 14 locativos. Para quem que vai ser direcionada a cobrança desse IPTU? Para o Seu Barriga, que é o proprietário, ele que está locando o imóvel. Ele pode invocar aqui, olha, o meu contrato diz que o IPTU é do Seu Madruga, eu não tenho nada a ver com essa execução fiscal aqui. Você está cobrando da pessoa errada. O meu contrato diz que tem que cobrar lá do Seu Madruga. Vai lá cobrar desse vigarista. O CTN tem uma regrinha para isso, né? O CTN tem uma regrinha que é o artigo 123. Então, deixa eu transcrever aqui para vocês. Aqui, ó. Salvo disposições, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento não podem ser opostas à fazenda pública. Então, o contrato particular lá do Seu Madruga com o Seu Barriga não é oponível à fazenda pública. Não dá para invocar isso e dizer, olha, cobra dele. Se ele não pagar, pode vir aqui cobrar de mim. Não, quem vai pagar vai ser o seu
barriga, né, que é o locador, o proprietário, e depois ele se entende lá com o seu Madruga, no meu exemplo aqui, na minha ilustração, certo? Então, é possível cobrar do posseiro, do titular do domínio útil, e isso é pacífico. Agora, veja que curioso é esse enunciado do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 399 do STJ. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Então, em outras palavras, está dizendo, olha, quem define o sujeito passivo é a lei municipal. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso em definir. Tá? Aí, vejam só o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Súmula 614 do STJ. O locatário, caso seu Madruga, não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica tributária de IPTU e das taxas referentes ao imóvel alugado, e nem para repetir o indébito desses tributos. Em outras palavras, ele é legitimado para cobrar, ele pode ser cobrado, e vejam, invocamos aqui, ó, proprietário, titular ou detentor do seu domínio útil, seu possuidor pode ser tributado. Na prática, acontece essa cobrança, ainda que ele não seja o proprietário, a prefeitura vai lá e cobra, mas ele não tem legitimidade para discutir a relação jurídica tributária, porque ele não é proprietário, e aí, para efeito de discutir a tributação, a incidência do tributo, a aplicação da lei, ele não tem legitimidade. Para ser cobrado, ele pode ser cobrado. É curiosa, né, a interpretação do STJ, limitando aqui a, a possibilidade de discussão caso o possuidor venha a ser o autor dessa demanda, né, discutindo aqui a relação jurídica tributária do IPTU. Então, o STJ... Desculpa interromper, professor, mas no caso só o locatário poderia... É o locatário, o seu barriga, no caso. Locador. Locador. Só o locador poderia entrar com essa ação. Exatamente. Por exemplo, naquilo que a gente estava falando lá no início, Tássia. O município definiu que o meu imóvel é zona urbana, mas de fato não é. Eu sou o seu barriga, estou locando para ti, Tássia, locatária. Quem está sofrendo com a cobrança é a Tássia, ela que está pagando o IPTU. Ela pode discutir isso, porque ali não tem nada de infraestrutura, não é zona urbana? Não. O STJ diz que a Tássia não pode. Quem tem que discutir sou eu. Mas como eu não estou pagando IPTU, eu passei para ti, eu não tenho nem interesse em discutir. Então, na prática, ninguém vai discutir. Entende? Sim, sacanagem. Sacanagem, sacanagem mesmo. Então, assim, teria que manter no mínimo coerência, né, o Superior Tribunal de Justiça. Se é legitimado para cobrar, para pagar, né, se a cobrança vai contra o possuidor e as cortes entendem que o possuidor tem legitimidade para pagar, ele também tem legitimidade para controverter. Me parece que isso seria coerente. Agora, não pode autorizar a cobrança contra ele, mas ele não pode discutir se ele for cobrado e nem repetir o que ele já pagou. Isso me parece, no mínimo, contraditório, para dizer o mínimo, né? E para finalizar, o último ponto, né, que eu queria chamar a atenção aqui, é com relação à venda, né, do imóvel. Aqui, obrigação propter rem. O que eu quero dizer com isso? Originária da coisa. Exatamente. Então, o artigo 130 do CTN vai lá e estabelece os créditos tributários, cujo fato gerador seja a propriedade, a posse, o domínio útil de bens e imóveis, e bem assim os relativos a taxas, não, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Então, se foi vendido, o novo proprietário ele assume a dívida. Por isso
que eu coloco sempre como atenção, né? Isso deveria ser atenção de todos os cidadãos, mas muitos não prestam atenção nisso. Atenção. Exigir CND. Sempre quando for fazer um negócio, é imprescindível, importantíssimo, exigir certidão negativa de débito. Então, eu estou fazendo uma compra e venda, eu tenho que pegar a certidão negativa de débito daquele imóvel, daquele contribuinte, para ter certeza de que eu estou adquirindo um bem livre de qualquer ônus. Não basta simplesmente dizer isso no contrato, porque ainda que tenha dito, volto aqui ainda que o contrato diga, olha o que diz o CTN. O vendedor disse, olha, eu estou te liberando, tu não deve nada, tu não tem que pagar nada. Mas na prática, havia um monte de dívida de IPTU. Essa cláusula contratual não tem valor nenhum, não pode ser oposta à fazenda pública. Então é preciso, não basta o contrato dizer, tem que estar documentado, com certidão de que não consta nenhuma dívida do bem, sob pena de eu comprar o bem com as dívidas e passar a ser o novo devedor daquela dívida de IPTU. Certo? Alguma dúvida, Tássia? Lauren? Tudo certo, professor. Tudo certo até aqui? Tudo entendido. Só uma dúvida sobre a tarefa da semana passada. Eu ainda não postei, eu posso postar ela até amanhã? Claro, sem problema. Perfeito, obrigada. Pode postar lá que, mesmo que enfim, às vezes eu me atrapalho na definição da data final, mesmo que tenha constado uma outra data, não vai ter prejuízo nenhum de nota, tá? Tá, perfeito, professor, obrigada.